Estamos de volta hoje aqui com um baita de um amigo meu de longa data, longa mesmo. Poderia até falar a idade dele, mas para falar dele eu ia ter que falar a minha. E eu não estou aqui para me queimar nesse momento. O 88 Rockets nasceu de uma ideia muito bacana, a gente já trabalhando com produtos digitais, e ele nasceu para acolher profissionais de gabarito, especialistas, né? A ideia sempre foi essa. Só que como ele está nascendo ainda, ele ainda é um jovenzinho, eu estou tendo o prazer de trazer grandes amigos e pessoas do meu relacionamento, alguns que eu sempre vejo, outros que eu fico um tempo sem ver, mas esse cara é bem especial para mim porque é longa data mesmo, tá? Eu falo de longa data de verdade. Ele já passou por muita coisa na vida, né? Nós tomamos rumos diferentes depois que nos tornamos um pouco mais crescidinhos. Ele fez a mesma faculdade que eu, ele advogou, eu não, né? Eu fiz direito também. E aí ele foi para política, desenvolveu projetos muito legais. Votei nele, inclusive, não pela amizade, mas por botar fé no cara. Mas gosto muito dele, é um grande prazer e uma honra receber ele aqui hoje. Com vocês, Thiago Ferrari. Pô, a honra é minha, Vandinho. A honra é minha, porque ele não falou idade, mas ele é muito mais velho que eu, né? Ele é muito mais velho que eu. Então, abafa o caso. Mas eu falo, o futebol eu aprendi a jogar com seu pai. Você tentava, seu pai. O meu pai jogava, ele pegava ali na rua, tentava falava, alguma dava coisa. Ali. Mas é uma alegria estar aqui, assim, o Vandinho. O pessoal fala de Vander, né? Vandinho é outro cara. Fui mandar uma mensagem aqui agora e falou, não, fala que é Vander, né? Então o Vander, a gente conhece desde moleque mesmo, e a gente vê que é gostoso estar com gente que a gente compartilha os mesmos ideais. A gente sempre caminhou por caminhos diferentes, mas sempre se esbarrando, sempre se respeitando, sempre se gostando. Sim, isso que é o mais gostoso. Então, parabéns aí quando você falou assim, Thiago, vem aqui para participar. Eu falei, pô, uma honra, uma delícia. Eu sei desse seu olhar, muitas vezes crítico, mas é uma pessoa que sempre, desde de moleque que a gente se conhecia na rua, você sempre teve um posicionamento, uma liderança natural. Então, para mim, é muito gostoso estar aqui, Vandinho. Estamos à disposição aqui para a gente conversar. Eu adoro isso, né, cara? Eu falo que quando eu fui fazer direito, eu fui fazer direito por causa de pessoas. E depois de um tempo eu percebi que eu tinha que ter feito psicologia, porque tinha muito mais a ver comigo, né? Mas eu não reclamo não, porque o direito me trouxe muita coisa boa, muito conhecimento que eu adoro. Mas hoje a gente está aqui para falar de você, né, Thiago? Então, a tua trajetória é uma coisa muito legal. Eu sei aí, né, que você é um pai bacana pra caramba com as suas meninas e tudo mais. Eu acompanho, mesmo à distância, tô sempre de olho, né? E a nossa história se confunde, né, em muitos momentos, né? É uma fusão. E fica gostoso de conversar assim, porque é uma admiração mesmo que é mútua, né? Como você acabou de falar aqui, a gente sempre se respeitou muito e isso vai acontecer sempre. Quando eu olho para você, assim, a gente tem aquela memória afetiva, a gente vê um mundo que a gente gostaria que voltasse. Era uma época onde a gente morava em Barão Geraldo. Sim. E Barão Geraldo se reunia na Unicamp. Então, a gente via as diversas pessoas, os diversos bairros de Barão, as diversas gerações. Então, você era uma geração mais velha na frente. E a gente admirava, a gente estava lá batendo papo, conhecendo. Enquanto a gente estava de bicicletinha, vocês já estavam com carro. Mas era legal, a gente tinha essa coisa. A Unicamp não era fechada, não tinha grade na Unicamp, né? Exatamente. Você sabe que eu falo, as pessoas que conviveram com a gente, que vinham de outros bairros para cá, primeiro falavam que a gente morava na roça, né? Verdade. Oh, você mora lá longe, naquele lugar, né? Distante, né? So far away, né? E eu falava, a gente começava a contar nossas histórias, as pessoas se confundiam, falavam assim, imagina, vocês não fizeram isso, né? Por quê? Nós crescemos com o maior quintal do mundo. Exatamente, você definiu muito bem. Nós crescemos com o maior quintal do mundo. O quintal da nossa casa era a Unicamp e
tudo aberto, tudo livre, você fazia o que você queria. A gente andava de bicicleta dentro dos prédios. Era muito legal, né? Então, e é isso. Hoje eu tenho filha, eu falo assim, poxa, é diferente. Não tem como. Eu pegava a bicicleta, minha mãe falava assim, na época que a gente mudou, passava ônibus de 2 em 2 horas ali na avenida. Sim, né? Agora, pra você atravessar, você demora 2 horas pra atravessar a rua. E você pegava, você ia até onde você aguentava. Não era onde... E não tinha esse problema de ficar trancado, fechado. Não, essa blindagem é muito mais atual, era né? todo mundo convivendo, a gente tinha, até eu falo assim, até a questão do respeito hoje, né? Intergeracional. Sim, porque a gente via, quando a gente se encontrava, falou, tinha vocês que eram mais velhos, tinha os pais de crianças, tinha gente que era mais moleque, mas todo mundo conversando, se respeitando, se conhecendo. Essa coisa do etarismo, né? Esse distanciamento não existia, né? Tinha um convívio, né? Real, né? Tem algumas histórias, né? Algumas até que a gente nem pode contar aqui, principalmente minhas, mas hoje o entrevistado é você. Mas eu lembro do Fábio me perseguindo de moto. De moto. Mas você sabe que a minha mãe, cara, né, que já não está mais com a gente, a sua também, falava umas coisas muito engraçadas sobre, depois que nós ficamos adultos, a gente se reunia lá na minha casa e ficava falando de coisas que a gente fez, que na época a história era outra, né? Principalmente as coisas mal feitas, né? E ela ficava sentada no meio da gente e falava assim, meu pai falava, olha, eu vou dormir, Vera, vou subir, porque meu pai fazia questão que eu convidasse meus amigos para ir lá na casa dele. Então eu ia para casa dele, qualquer coisa que eu quisesse fazer, ele, não, faz aqui em casa, porque eu quero que vocês venham para cá, né? E a minha mãe falava assim, eu não saio daqui por nada. Eu tô descobrindo coisas aqui que eu sonhei a vida toda a descobrir. Né? Mas era coisa assim, na molecagem no bom sentido. Sim. A gente brincava, a gente fazia... Não tinha maldade, né, tia? Não tinha aquelas coisas, era gostoso isso. E isso servia para o nosso crescimento, assim. Acho que a nossa geração, assim, acho que foi uma das últimas gerações a ter isso. Eu vejo com as minhas filhas, eu falo assim, poxa, uma criança da idade da minha filha, quando eu tinha a idade da minha filha, eu pegava a bicicleta, eu andava 3 quilômetros de bicicleta para ir na casa do amigo meu, lá na parte 2. O que você falou, a gente entrava na Unicamp, explorava a Unicamp, fazia... Hoje, as crianças, a gente não tem segurança das crianças atravessarem uma rua, andar 3 quarteirões. Sim, e elas já... Isso aí, eu não tenho filhos, né? Mas assim, existe uma transferenciazinha, mesmo que velada, de um temor, né? Então elas criam um medo que você... fala assim, puta, essa insegurança que você sente no ambiente delas, não por elas, né? Porque você está preparando suas filhas e tudo mais, mas o ambiente, o entorno delas, não é o mesmo entorno que a gente tinha, né? Não é. E a gente tá numa geração super protetora. Sim. Outro dia, minha filha, eu peguei ela na escola, falei, papai, fulana me chamou de chata, né? Aí, daquele estalo, né? Falei, quem que chamou você de chata? Quem que foi, né? Aí você fala, peraí, mas chamou de chata? Fala, resolve vocês aí, né? Entendeu? E que a gente foi muito, né, criado nessa coisa de não traga seus B.O. da rua pra mim. Exatamente. Eu lembro uma vez que eu briguei na rua, a única vez que eu briguei. Eu dei um soco, que a pessoa tentou me dar um soco, eu falei, preciso dar um soco nele. Sim. Até o Fer, Revide. O Fer de Pavas. Sei. Meu irmãozão. Eu dei e quebrei o dedo. Cheguei em casa e falei, mãe, quebrei o dedo. Falei, mas o que aconteceu? Falei, não, eu briguei. Você brigou? Então agora você vai esperar que eu não vou perder meu sono por conta disso. Sim. Passei a noite inteira com o dedo lá dentro. Até hoje eu falo eu tenho um histórico de fights um pouco maior que o seu. Você tem uma briga, eu tenho algumas. Mas então, Thiago, eu acho legal isso, que a gente vai criando uma casca, né? E é amadurecimento mesmo, né? Mas essa casca e amadurecimento tem praticamente o mesmo fim, né? Ela protege a gente de coisas que o mundo vem para cima, né, Thiago? Quando que eu imaginei que eu ia estar sentado agora batendo um papo com você num podcast que era uma coisa inimaginável há 20 anos atrás. É verdade, né? E é muito louco isso. E mesmo, não precisa ir muito longe, não precisa 20, precisa 5, 6 já é diferente. Mas
Vamos falar um pouco da tua trajetória. Por quê? Porque eu acho que é um negócio muito legal que você se descobriu nessa coisa de servir, né? E eu gosto muito de falar disso com você, que é um cara que eu respeito, porque quem me conhece sabe que eu tenho um problema brabo com vertentes políticas e tal. Eu não gosto muito dessa coisa partidária que obriga, que subjuga, né? Ah, não, você tem que participar de um partido e você tem que obedecer às ordens de um grupo e tal. Eu não sou muito a favor disso. Mas você, como eu te conheço de longa data, e eu sei aí com o envolvimento, as pessoas que estão em volta de você, que são pessoas que eu tenho muito respeito, né? Entre elas, né? A Adriana, já me conheço de longa data. Mas assim, eu sei que você não se candidatou, né? Você foi vereador uma vez. Duas vezes, né? Você teve 2 mandatos, né? 2 mandatos. Você teve 2 mandatos e passou por isso tudo e tal. E hoje você está dentro do gabinete do prefeito como assessor, desenvolvendo um projeto bacana com crianças da primeira idade, né? Primeira infância. Primeira infância. Eu fico com a melhor idade, que é a minha. Eu fico com a melhor idade, que é a minha, eu jogo isso nas crianças, coitadinhas. Mas aí, cara, desenrola um pouco disso aí pra galera saber. Bom, até para falar assim, eu acho que é interessante a gente falar assim, pô, como é que o Thiago foi parar na política, né? Isso. Legal. E foi uma situação que eu sempre senti alguma coisa, mas nunca me envolvi. E daí teve uma época, aquela época dos sequestros relâmpagos. Sim. E meu irmão foi pego em frente de casa. Sim, sim. E a história do meu irmão até é tragicômica, né? O cara pegou meu irmão lá em frente, né? A gente era vizinho de frente. E o cara pegou e falou assim, vamos para o caixa de 24 horas, que na época aqui em Barão tinha caixa de 24 horas no Chile Center. Aí meu irmão falou assim, cara, tô devendo banco. Aí o cara falou, se tiver R$1, você tá morto. Aí meu irmão falou, tô tranquilo. Tenho 2. Tô devendo, né? Tô devendo. Aí disse que o cara foi lá no caixa eletrônico, pegou, viu o estado do meu irmão e falou assim, porra, você tá falido. Não conseguiu tirar R$1 do meu irmão. Falou, você tá falido. Aí meu irmão falou, pô... Deu um troco pra ele, ó. Virei amigo do cara. Né? Não, o cara colocou meu irmão no porta-mala do Logos, ficou andando 1h30. E meu irmão, aquela coisa, o cara vai me matar. Ou o cara vai me deixar num matagal, vai pôr fogo no carro. Ou vai fazer alguma besteira e vai trocar tiro com a polícia e eu tô aqui no porta-mala. Daí meu irmão ficou... Aí depois de 1h30 o cara parou e falou, meu irmão, falou assim, ó, você conta até 30 e depois você pode sair do carro. Meu irmão falou, eu contei até 60 para não ter problema, né? La garantia, sou eu. Ele falou, deixa eu. Aí ele pegou, chegou no carro, carteira do meu irmão tava lá, chave do carro tava lá, e ele chegou em casa. A hora que ele chegou em casa, meu irmão tava ensopado. E as molecagens que a gente falava, eu falei, meu irmão saiu e os amigos prontaram com ele, jogaram o balde de água gelada, alguma coisa. E eu falei, pô, o que aconteceu? Tomar um banho de água fria? Aí desencadeou um negócio no meu irmão, que ele pegava a cadeira de jantar, começou a bater, eu quase morri, e chorava que nem criança. Sim. Para mim foi um choque aquilo lá. Falei, pô, nossa. E eu comecei a falar assim, pô, em vez de eu ficar em casa reclamando, que é tudo vagabundo, eu vou tentar fazer alguma coisa. Aí eu comecei a me envolver. E aí, tem certas coisas que a gente fala assim, nada é por acaso, né? As coisas vão acontecendo e aí, como eu era muito novo e tinha cara de novo, eu sempre tive cara de muito mais novo do que eu era. Sim, sim. As pessoas falavam assim, poxa, vamos dar uma oportunidade. E aí eu comecei a ser presidente da associação de cidade universitária. Nesse intervalo de tempo, extinguiu a guarda noturna. Então, deu muita evidência, porque falou, pô, aquele moleque tá lá numa associação e ele tá vendo a transferência. E as coisas foram acontecendo. Sim. Aí, quando teve a eleição para prefeito, na época era o doutor Hélio, e eu namorava a filha do Hélio. Falei assim, não é vergonha, não conto. Falei assim, pô, eu não tenho, depois se quiser eu falo o que o Hélio, porque ele nunca me ensinou ou me mostrou nada de errado. Sim. E eu agradeço que... E aí, as próprias associações me indicaram. E até pela proximidade, na articulação política, e na política você tem que saber articular. E eu virei subprefeito.
E era até engraçado, porque o pessoal falava assim, e eu sempre com cara de mais novo, falava assim, o prefeitinho, era aposta, o prefeitinho não dura 3, 4 meses. Eu lembro. Era eu lembro. É Gomadinho, é Mauricinho. Mas, Thiago, não é, cara. É que assim, eu te conheço, cara. E eu vi, né? E gente falava pra mim, né? Falou, pô, Thiago. Eu falei, cara, velho, eu boto maior fé no cara, por quê? Porque não é uma coisa assim, você estar alinhadinho, né, e tal, não é uma novidade que você criou para parecer diferente. Você é assim, você sempre foi. Fui mesmo. Não, você sempre foi não aquele certinho chato, mala, não, mas você não era um cara que pensou um dia em ter um chinelo de couro. É bem isso. Nunca passou pela sua cabeça. Tênis pra praia. Exatamente. É de tênis na praia, né? E vou sacanear agora, só para não perder o costume, como bom São Paulino alinhado, né? Vou falar de São Paulo agora, não. Se fosse uma semana atrás, tudo bem, mas ultimamente também. Não dá pra... Mas foi legal que daí eu fiquei e saí com 79% de aprovação. Nos 74 bairros a gente trabalhou, e aí saí como vereador. E como vereador tive apoio do Hélio também, me elegi bem, fui um dos 4 mais votados, e a gente continuou. Só que na política, quando a política é muito simbólica, as coisas, a gente vê são muitos sinais, muitas coisas, assim, nem tudo que reluz é ouro. Sim. E uma das coisas que mais me doeu foi... eu, na minha ingenuidade, eu achava que se eu fizesse as coisas tudo certo, todo mundo ia reconhecer. E aí, eu passei nesse processo já, que foi meio doloroso, quando fui subprefeito. Porque tinha oposição que fazia a ponte, aí o pessoal falava, fez a ponte, mas não colocou as flores. Aí eu ficava arrasado. Falava, sempre tem um mas, né, cara? É impressionante isso. Só que você vai amadurecendo, você vai entendendo que daí a população, ela entende. Quem não está envolvido politicamente começa a perceber, fala assim, pô, esse cara é trabalhador, esse cara está tentando fazer. Agora, quem está envolvido politicamente, você pode fazer melhor do que imaginava, que o cara vai criticar. Sim. E como vereador, foi uma pressão muito grande, porque na época eu namorava a filha do Hélio e tal, então ficou os holofotes. E para mim foi muito pesado, porque às vezes as pessoas não entendem que o que a gente passa. Porque a gente, na esfera política, até estava brincando com você, que tem gente que fala assim, pô, você precisa ser todo sério nos vídeos que eu vejo no Instagram. Eu falei, mas lá eu estou defendendo uma causa. Não adianta eu brincar. Mas eu sou brincalhão, a gente sabe que eu sou brincalhão. Claro. E aí a gente começa a perceber que, pela relação que eu tinha com o prefeito na época, as pessoas vinham até mim, mas não enxergavam, estavam procurando o prefeito. E você sente isso. Tá. E para mim foi um processo... Estavam querendo só usar você como ponte, não era uma coisa que trazer o problema para você, para que você, na tua função mesmo, tentasse resolver, né? Não, era tudo... Daí você começa a passar... Então, daí para mim foi meio desgostoso, porque para mim, eu sempre falo assim, quando eu vou falar de política para a juventude, eu falo assim, tem alguns propósitos na política. Tem gente que está na política para fazer sacanagem mesmo. Tem gente que está lá por vaidade. Eu sou vereador, eu sou... Sabe que... termina o teu raciocínio para eu falar o que eu penso. E o terceiro, tem gente que está lá porque está com o propósito de fazer o bem. Então, eu falo assim, é o poder de poder fazer o bem. Você pode ter o poder de fazer a coisa errada ou o poder de poder se aparecer, até falar assim. Então, eu vou falar para você. Eu concordo com você 1000% nisso, nesses 3 módulos de políticos. No primeiro, quando você fala que o cara dá sacanagem, tem muito, e o cara tem pressa, né? Esse cara é um cara apressado, ele é faminto, ele é um cara voraz, assim, que você olha para ele tá querendo arrancar tudo de todo lugar, de onde der, ele tá com uma loucura. O vaidoso quer ficar para sempre. Porque ele quer, por exemplo, eu quero esta função até eu ficar velhinho, e aí ele quer ficar 15 mandatos como vereador ou como deputado, ou seja o que for, é a carreira dele, é a vida dele política. Exatamente. E tem o bem intencionado, o cara que tá afim de resolver problemas e tudo mais. Esse cara, velho, que é o mais raro,
né? Que é o mais raro, infelizmente. Esse cara, ele vai tomar tanta pressão, cara. Ele vai tomar tanta porrada, tanta cacetada desses dois anteriores, né? Que aí entra naquela frase que você falou há um minuto atrás. Pô, sabe onde eu fiquei desgostoso? Mas porque... Né? Porque, porra, cara... Porque te consome. Política, eu vou voltar. Política é tudo muito simbólico. Sim. Tanto aos olhos da população, quanto internamente, no jogo político, nos bastidores. Eu costumo resumir isso com um exemplo quando era subprefeito. Agora eu posso falar, porque eu já... Mas, na época, um dia, era 7 horas da manhã, e estavam os funcionários lá se preparando para sair, para fazer as coisas, e eu peguei brincando. Falei assim, ó, você não sabe como é que faz. Aqui que eu vou te ensinar, porque ele tinha me ensinado a mexer na carregadeira. Eu falei assim, ó, tá vendo? Ó como faz. Eu aprendi e tal, eu peguei e carreguei o caminhão, mas brincando. A hora que eu estou descendo do trator, eu vi, tinha uma comissão de moradores ali, que queria falar comigo. Aí eu falei, gente, segura um pouco aqui, que agora eu vou tomar esculacho. Eu falei assim, nossa, olha o moleque brincando ali, né? Falei, nossa, deixa eu respirar. Olha o etarismo, que menino travesso, que menino travesso. Que o pessoal tava lá, exatamente. Eu falei, nossa, e eu já vestia carapuça, né? Aí eu falei, deu uma enrolada. Aí depois eu saí e tinha um policial militar lá e não tinha mais ninguém. O policial Malaquias, era conhecido aqui em Barão pra caramba. Sim. Eu falei, Malaquias, cadê o pessoal, né? Eu já imaginei, os caras foram lá pra ouvidoria falar, né? Ele falou, não, Thiago, os caras vieram ao pé da vida, mas estavam bravos. Aí a hora que eles viram você orientando e mostrando como fazia, eles falaram, a gente tá bem servido, subprefeito, Falei... Você vê, é simbólico, totalmente simbólico. Podia ser o oposto também, né? Eu podia estar falando, não, tem que fazer assim, sim, o cara fala assim, ó o moleque fazendo. Então, tudo que eu falo assim, na política, você tem que tomar um cuidado, porque aos olhos da população, de outras pessoas, tem uma interpretação. Eu sempre falava com meus assessores, falava assim, cara, quando as pessoas vão pedir coisa para você, ela quer ouvir um sim. A esperança dela está no sim. Sim. Se você falar um talvez, o talvez é sim. Então fala, não dá para a gente falar sim ou não, vamos verificar. É lógico. E até hoje, outro dia uma amiga minha falou assim, não, eu tava com um problema lá no lugar e tal, todo mundo falou, não, o Thiago resolve isso. Ela falou, Thiago, você não resolve o problema da minha? Eu falei, não, vou tentar. Eu já falei que você resolve. Eu falei, como que você fala que resolve assim? Falou, não é assim que resolve, né? É difícil. E falei, quando for assim, falou, ó, vou ver uma pessoa que pode resolver e vai te dar uma resposta. Ela falou, não, mas você vai resolver. Eu falei assim, mas não é. Mas tudo bem, peguei e era sobre uma vaga em creche. E vaga em creche hoje não tem mais aquele negócio, passa por cima de outro, não. É super sério, vai acompanhando. Sim. O que a gente vê? Vai chamar? Quanto tempo vai chamar? E se não chama, quais as escolas próximas que a gente pode alocar? Sim. E daí pegou e por sorte, tinha vaga numa escola que era uns 500 metros. Não dava 500 metros uma da outra. Aí o que aconteceu? Ela falou, não, o Thiago conseguiu, só que é nessa escola tal. Aí sabe o que a pessoa deve estar pensando? Que ela falou, não quero, muito obrigado. Até brinquei com a minha amiga, sabe o que ela deve estar pensando? Falei assim, tá má vontade. Sim, era fácil para arrumar naquela escola e só conseguiu nessa daqui. Então, mas aí que tá. Todo mundo acha, quando você tem uma função pública e a pessoa tem acesso a você, seja qual for a sua função, às vezes, você, por exemplo, você tem uma proximidade com o prefeito e tal, beleza. Nem por isso você tem liberdade para falar com ele e pedir para ele o que você bem entender, porque alguém que te conhece, né? Eu posso virar para você, resolve para mim, blá, blá, blá. Você tem, até pela liberdade que a gente tem, você fala, pô, Vander, não tenho esse alcance. Acabou, para mim tá tudo certo. Mas isso que é importante. O vice-prefeito, Vandão, ele fala assim, Thiago, você parece um cupim aqui nessa prefeitura que você sabe tudo que está acontecendo. Sim. E é relacionamento. E uma das coisas que a gente tem que entender é respeitar a competência de cada um. Sim. Na época da pandemia, tinha aquela coisa do kit cloroquina lá. Sim. E tinha um público que tinha acesso a mim e falava, Thiago... Só vou te pedir, põe um pouquinho mais perto do microfone só. Isso, aí, beleza. E tinha um público que me procurava e falou assim, Thiago, você precisa falar pro Dário
usar o kit, como é que era o kit? Eu não lembro o nome, Do mas cloroquina lá. é. Aí eu falava assim, eu deixava claro, porque você tem que entender até onde você pode ir para que suas portas não fechem. É isso que eu falo, que é o outro lado da política para você poder estar... E eu falava para as pessoas, falava assim, olha, eu não vou fazer isso porque eu não sou médico, eu não sou secretário de saúde e não sou prefeito. Então, se eu pegar Covid e o meu médico falar para eu tomar cloroquina, cheirar Vic Vaporub, eu vou fazer o que o meu médico mandar. Agora eu também não... E as pessoas falam assim, pô, você está se omitindo. Eu falei assim, não é. A gente tem que entender a função e o papel de cada um. Se o secretário nomeou fulano como secretário de segurança, saúde, que seja, ele vai respeitar o que essa pessoa está falando. Assim como tem quando as questões de primeira infância, ele me chama de Tiaguinho, né? Fala com o Tiaguinho lá, que o Tiaguinho orienta. Então, é importante a gente entender isso, respeitar, porque assim como dentro do meio político, mesmo você não estando como candidato, é importante você fazer essa costura dentro dos bastidores para que a gente possa caminhar. Agora, imagina você, se a Câmara não fosse descentralizada. Que zona que virava essa história da Prefeitura e a Câmara de Vereadores ser no mesmo lugar? E era, né? Não, então, por isso que eu estou te falando, essa descentralizada, essa separação... Imagina, todos os vereadores e você como um assessor do prefeito, os secretários, tudo ali se movimentando junto no mesmo prédio. Isso, para mim, vira uma bagunça geral, no sentido de que dessa coisa da liberdade mesmo, de gente poder achar que pode fazer o que quiser, pedir o que quiser. Eu estou falando agentes externos, tá? Eu não estou falando entre vocês. Não, mas você falou, as pessoas que estão na política têm aqueles 3 tipos. Sim. E eu sempre costumo falar, é importante fazer uma reflexão. A nossa democracia é nova, não tem 50 anos, tem 40 anos. Você pegar os Estados Unidos, tem 400. E uma vez, um repórter fez essa pergunta para mim. Eu era presidente da Câmara. E ele falou assim, ele estava fazendo o Fábio, um cara super sério, muito legal fazer as reportagens que ele fazia, ele ia a fundo. Ele falava assim, presidente, você não acha que a Câmara virou um balcão, uma extensão do Executivo? Porque muitas vezes você vê o vereador falando, eu cortei o mato aqui, eu tapei o buraco. Que isso daí é uma função do Executivo. Sim. Aí eu falei, isso faz parte do próprio amadurecimento da nossa democracia. Porque eu até falei assim, o meu reduto é Barão Geraldo. Barão Geraldo, eu costumo até brincar. Falou assim, é o maior índice de PhD por metro quadrado da América Latina. A gente tem Unicamp, tem PUC, tem Facamp, tem tudo. Área de gente saúde. Muito boa e gente muito ruim também, né? Só que daí, eu vou pegar a parte intelectual. Sim. A gente tem uma parte muito grande intelectual. Acho que os intelectuais se concentram aqui. Eu falei assim, nunca ninguém me procurou para fazer um projeto de lei. A maioria procura fazer o buraco, a lombada, o centro de saúde. Ninguém trouxe uma proposta para desenvolver projeto de lei nunca. A gente fica. E ao contrário, às vezes eu via... Hoje eu estou falando assim da primeira infância, das crianças, mas, por exemplo, eu tenho alguns projetos que foram as crianças que me instigaram. Isso eu nem imaginava que eu ia estar aqui onde... Você fala assim, a gente não imagina onde a gente vai estar. Mas, por exemplo... Eu tenho um projeto de lei, que é uma lei, né, que ainda não foi regulamentada, mas foram as crianças que me procuraram e falaram assim, a gente quer que tenha rádio escola na escola, onde a gente possa tocar as músicas, onde a gente pode falar o que a gente está fazendo. Então, hoje tem uma lei em Campinas. Uma lei minha, que o pessoal me pegava no pé, mas tirava sarro e que falava assim, pô, é ridículo você fazer essa lei. Aí tem um político experiente me ligou, porque virou até o pessoal tirando sarro da lei, né? Falou assim, vai fundo, até o fim dessa lei, porque quem defende o contrário da sua lei está defendendo errado. Que é uma lei, o pessoal até ri, mas teve tanto debate que mudou a mentalidade, que era a posse responsável obrigando o cara a catar cocô do cachorro. Tá. E uma das coisas que me provocou foi as pessoas levavam o cachorro para fazer cocô no banquinho de areia dos parquinhos.
Onde as crianças Você brincavam. pega 20 anos atrás, Sim. você pega isso daí. Virou o sanitário do doguinho que ficava lá e pronto. Traz do... Não, levei lá, tal. Então, são coisas que eu sempre falei. A lei, o mais importante da lei não é você punir a lei, é você provocar o debate. Hoje, você vai nos banheiros, nos shoppings, tem banheiro família. Eu lembro que, eu até falo assim, é a Lei Sofia, que foi da minha primeira filha. Porque eu, pai, isso você falou, eu sou um pai super presente. Sim. Mesmo depois da separação, sou super presente. E eu ia no banheiro, menina, o que eu fazia? Pegava no colo, fecha o olho e vai. E aqui posso falar o português, claro? Claro. Você é tudo mijado. Eu falava, exatamente. E aí até o pessoal brincava, falava assim, tá você e o marido da Demi Moore lá, o galã lá de Hollywood, lá, o canadense lá também, brigando por isso. Hoje é uma realidade. Então são coisas que é importante a gente fazer, discutir e mostrar que a lei tá porque a gente quer mudar. Mas é difícil, a população ela quer a rua dela bem, sendo representada, e a gente vai evoluir, vai ter uma hora que a população vai entender que a função vou falar do vereador. O vereador, o que ele faz? Ele fiscaliza o que está errado. Então tá bom, tá faltando buraco lá, tá com buraco, não tá... Vamos fazer uma indicação. Mas ele tem fazer as leis, que é muito importante. Quando a gente faz uma lei, a gente muda um comportamento, muda uma regra, muda uma cultura e fiscalizar o orçamento. Então é importante que o vereador ele entenda o que é o orçamento, como funciona essa peça orçamentária. Então, e é muito importante, porque quando você olha orçamento, quando você não conhece, você fala, pô, é um monte de valor ali, 9 bi Campinas, que você vai, tem 2 milhões para isso daqui. Você precisa entender que esses 2 milhões, será que são suficientes para você cuidar de uma política pública específica? Então, você precisa secar aquilo ali. Sim. É questão do transporte público. Você fala, a passagem está cara, mas tem uma regra que eu fui discutir, quando eu fui vereador, eu fui discutir. Aí o presidente da INDEC falou assim, mas você quer um resumo ou você quer o processo na íntegra? Eu falei, eu quero na íntegra. E até mandei para o pessoal da Unicamp, porque era E aí você vai ver que tem toda um cálculo de subsídio. Então, quando você diminui o valor da passagem, você está tirando de outros investimentos para colocar aqui. E qual que é a lógica? Que daí foi criado agora o BRT. É você diminuir os custos do transporte de consumo, dessas coisas, para que você possa, nesse cálculo, diminuir o valor e também tirar de investimento. Então, é muito complexo, não é? Não basta falar assim, eu vou dar transporte zero e... Sim. Eu não sou um cara que discute esse tipo de coisa. Mas eu também sou o cara que, assim, né? O meu grande problema é com conduta, né, cara? Eu acho que o problema do país é muito com conduta e também com impunidade, Thiago. Sabe aquela história, cara? Eu acho assim, esteja você fazendo o que quiser fazer, se você tem uma conduta ética e pautada em alguns valores éticos e morais com firmeza, você nunca vai ter problema. Você nunca vão bater na tua porta para te prender. Não vai acontecer. Esteja você na função que você tiver. Né? E assim, quer fazer direito? Mostra que quer fazer direito. Porque, cara, assim, falhas todo mundo comete. Né? Você cometer enganos e tudo mais. Mas eu sou contra essa coisa mesquinha e individualista e egoísta que a gente está vivendo. Mas isso é um papo para uma outra ocasião, que a gente pode fazer uma live aqui de 5 horas para falar dessa coisa, mas depois da eleição. Porque é importante. Não, sabe por quê? Porque a gente está falando aqui de debate, e o debate, esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui agora, é estimular justamente isso, jogar no colo das pessoas para elas se sentirem responsáveis também. Porque eu não tenho função pública, mas eu também me acho responsável por
por fazer as coisas acontecerem da melhor forma. Ainda mais quando a gente tem uma ferramenta. Você tem um microfone, meu irmão. Você tem que falar o que você pensa, sim. Mas você tem que falar o que você pensa dentro de uma legalidade e tudo mais. E né? sabendo, porque eu falo assim, como existem pessoas boas... Outro dia perguntaram, todo político é safado? Eu falei assim, todo pessoal, toda a sociedade, toda a população é safada? Falou, não. Eu falei assim, os políticos vêm da sociedade. Então, ele representa a sociedade. Parcela. Agora, eu falo, é possível. E eu falo assim, às vezes as pessoas falam, é muito fácil ficar falando no microfone. Eu falo assim, quando fui presidente da Câmara, a gente desmantelou um esquema que, não sou eu que estou falando, você pode pegar até minhas contas, que o Gaeco falou que a gente desmantelou um esquema. E o que aconteceu depois? Depois que eu fui presidente, você pode ver histórico, depois que eu fui presidente, antes não tinha, depois que eu fui presidente, todos os presidentes da Câmara devolveram dinheiro. Porque a gente criou um monte de mecanismo que não... Sim. Aí você pega antes e depois. Tanto é que eu falo assim, eu até brinco que eu queria que o cara escrevesse isso. Depois de um ano, o Tribunal de Contas vai lá para verificar o ano anterior como foi. E o auditor foi lá no meu gabinete. Eu falei, nossa, o que será? Né? Aí ele falou assim, sabe que eu fiz questão de vir aqui? Porque é a primeira vez que em 20 anos que eu entro numa instituição pública e os funcionários de carreira falam que existia uma Câmara antes de você e depois de você. Eu falei, você vai pôr isso aí no relatório? Ele falou, não vou. Mas eu falo assim, hoje, você pegar, pode ver, isso é fato, não é? Todos os presidentes devolveram dinheiro. Quando eu entrei na Câmara, se você quisesse fazer um requerimento pedindo alguma informação, o presidente tinha o livre-arbítrio e falou assim, não, Vandinho não quero. Não. Vandinho não. Agora o Zezinho, tudo bem. Eu abri a transparência e coloquei, digitalizei tudo. Então, todo cidadão tem direito de saber o que está acontecendo, o gasto que está fazendo. Até o repórter perguntou para mim, mas você não fica com medo de abrir muito? Porque também tem... Eu falei assim, não, sabe por quê? Porque eu vou ter 1 milhão de pessoas que vão poder estar fiscalizando e eu não quero fazer coisa errada. E se alguém estiver fazendo coisa errada... Lembrei não é. Não, então, a gente tá falando de certo e errado, de atitude correta. Eu lembrei de uma coisa muito legal que envolve eu e você aqui. Uma vez, cara, o meu pai me pediu, virou para mim e falou assim, filho, eu preciso que você me ajude aqui, porque essa árvore aqui na frente da minha casa, e pai, que ninguém corta, eu já pedi, eu já... Eu falei, pai, vou tentar, vou ver o que eu faço. Aí eu liguei pra você. Eu falei, Tiagão, me dá um nome aí, uma pessoa pra eu falar, pra eu tentar pelo menos agendar isso, tal, pai. Ele falou, peraí, já falo com você. Tá. Aí você mandou, fala com a fulana lá, que ela vai ver como é que dá pra te ajudar. Eu falei, tá bom. Aí eu liguei, ela me atendeu e tal. Tá bom, Vânia, beleza, eu vou ver aqui a agenda. Aí depois de um tempo, uma semana, ela me mandou uma data e tal, né? E aí, eu não morava na casa do meu pai, mas um dia eu fui lá pra casa dele, que teve, eu acho que aniversário de alguém, eu falei, não vou voltar porque eu tava em outra cidade. Falei, não vou voltar agora, de noite, fiquei lá. E aí saí cedo, né? Eu tava saindo cedo, tava lá o caminhão da prefeitura parado na porta, assim, né? Pá. Eu falei, pô, se me pegaram numa coincidência, o senhor que é o Vander? Eu falei, não, eu sou também, mas o Vander é o dono da casa. E tava, nós íamos cortar a árvore, vai um técnico antes para ver se a árvore está condenada e tal. Mas não, o cara já tá bom, beleza. Eu não posso esperar, não. Fica tranquilo, bom dia pro senhor e tal. Eu peguei o carro e fui embora. Quando eu voltei, Thiago, tá lá até hoje a árvore, cortaram a árvore do lado. Cortaram do lado? A árvore tá lá até hoje, velho. Meu pai já morreu, minha mãe já morreu e a árvore tá lá, velho. A outra é um toco. Eles cortaram do lado. Cortaram do lado. Eu falei, olha, gente, depois meu pai riu disso, falou assim, olha, eu vou mudar daqui. Aí ele ia mudar da casa e acabou que ficou, né? Mas a gente deu uma devagada, como uma boa conversa de bar nossa aqui, a gente deu uma devagada. Eu quero saber do projeto, velho. Eu quero saber dessa sua coordenação. Eu quero que você fale da molecada, velho. Isso. Eu dou o maior valor, porque a gente já falou dela, você falou das tuas filhas, você falou da tua paternidade, da tua presença na vida delas e tudo mais. Mas, cara, você tem 2, né?
Tenho duas. Então, você tem duas, só que agora você abraçou uma causa que tem muito mais que duas. Cara, ó, isso é uma causa assim que eu encontrei propósito. Tanto é que a Sim. pessoa fala, pô, você não vai sair candidato a vereador agora? Eu falei, cara, não vou, porque o meu propósito eu encontrei. Eu falei assim, pode ser que amanhã o Dário não me queira mais, mas é um lugar que eu descobri que dá para você mudar a realidade. O que é? Porque eu falo primeira infância. Quando eu falo que estou cuidando da primeira infância, tem meus amigos falando, o que é? Você está trocando fralda agora, está lá na creche, tá... Tira até sarrinho. Aí quando você começa a explicar o que é primeira infância e por que existe, cara, não tem quem não se encante. O que é? A gente pega a primeira infância de 0 a 6 anos. E aí vem a neurociência, então através de evidência, e ela demonstra que do 0 a 6 é formado 90% do nosso cérebro. Do 0 a 6 é 1 milhão de conexões neurais por minuto. Então, está formando toda a arquitetura cerebral. E ela demonstrou que a forma como você cuida dessa criança, você está garantindo que ela se desenvolva plenamente ou que ela tenha uma limitação. E aí, com essas pesquisas, no início dos anos 2000, tem um economista, James Heckman, e ele ganhou o prêmio Nobel porque ele demonstrou que a única política pública que quebra ciclo de pobreza, que muda a sociedade e que traz retorno para a sociedade é investir na primeira infância. Ele começa demonstrando que quando você cuida da criança, você garante um pleno desenvolvimento dela, primeiro, você está evitando que ela... você está permitindo que ela tenha melhores relacionamentos. Porque às vezes você fala assim, pô, aquele cara explosivo, revoltado. Mas como é que foi a infância dele? Muito do que a gente carrega é o que a gente teve na infância. Sim. Então ele fala assim, só de economia no sistema carcerário vai ter. Aí ele começa a demonstrar melhores empregos. Daí a gente fala assim, pô, mas não fica meio abstrato? Aí eu vou falar hoje o que está acontecendo. Quando a gente está falando em primeira infância e investir para que a criança se desenvolva, a gente não está falando só em escola, a gente está falando de diversas coisas. E uma das coisas que está pegando hoje, que quando eu falar, todo mundo vai falar assim, não, realmente, hoje, por conta da alimentação, as crianças estão desenvolvendo doenças que só adultos desenvolveram com 50 anos, que é diabetes, doença cardiovascular, obesidade. Então, só aí você já está evitando custos no hospital, você está fazendo políticas preventivas. Agora você tocou no que eu mais adoro, cara. Vou até te interromper. Então pode? Preventivo, cara. Preventivo. Para mim é o seguinte, que nem democracia não é votar, né? E saúde não é remédio. Exatamente. Né? Então, isso me pega bastante, por quê? Porque quando a gente fala assim, nós temos secretários de saúde, nós temos ministros da saúde, nós temos esse tipo de coisa, eu fico muito, muito irritado até quando eu vejo as pessoas que são nomeadas para cuidar dessas pastas, elas estão... Não é que é culpa delas, mas é que existe um sistema que, se bobear, vem desde Cabral. O Cabral pisou aqui e criou o Ministério da Saúde lá, onde o índio que ele botou no ministério era um cara que fazia chá. Né? Pra quê? Pro cara que caía doente. Né? Então, quando você fala em preventivo, que você fala assim, porra, a criança tem o desenvolvimento cerebral, a arquitetura toda em cima dos 0 aos 6 anos e tudo mais, você está eliminando dentro dessa cadeia o tanto de problema que vai deixar de aparecer lá na frente, que aí, velho, aí eu já sou mais fã seu mesmo, em cima de um negócio desse, porque isso é trabalhar por saúde e educação. Porque melhora tudo, cara. Se ela tem mais saúde, ela tem mais conexão neural, ou a capacidade cognitiva, melhora tudo. Melhora tudo. O relacionamento pessoal dela. Pra você ter uma ideia, a Fiesp, 4 anos atrás, ela fez uma pesquisa. E daí, nessa pesquisa, ela identificou de que cada 10 jovens demitidos, de cada 10, 90%, era em função de conduta e caráter. Daí, Fiesp, empresário, pragmático, capitalista, querendo saber como... Sim. Vamos olhar o outro lado, assim, o olhar deles.
como faz para perder menos dinheiro, para diminuir turnover? Aí eles viram assim, que a única forma de mudar isso é investir na primeira infância. Porque depois você está correndo atrás. Você faz política pública para a juventude... Atrás do rabo, né? Ele já tá correndo e volta... É porque a gente falhou na primeira infância. Então, Sim. na primeira infância, você tá... E aí é neurociência. Às vezes eu falo, as pessoas falam, pô, mas é bonito essa palavra, mas a neurociência demonstra que quando você cuida da criança nessa fase, dá afeto, dá amor, dá segurança, as conexões neurais são diferentes. Totalmente, totalmente. E aí que eu falo, pô, você vai falar, pô, vai cobrar do Thiago, o Thiago é explosivo pra caramba. Como é que foi a infância do Thiago? Sim. Não é que ele vai justificar sempre isso, mas é que a curva de aprendizagem, a curva de desenvolvimento é muito maior. E os estudos mostram que essa mudança depois de comportamento é porque teve algum choque. Que falou assim, pô, peraí, eu preciso mudar, porque eu estou dando muita cabeçada. Sim. E quando essa criança tem esse desenvolvimento, ela vai poder ter uma vida diferente. Ela cria defesa, né? Se eu tivesse nascido e minha mãe tivesse me vendado e tirado minha venda depois de 3 meses, meu sistema ocular ia estar perfeito. Mas eu jamais enxergaria porque os sistemas neurais não foram conectados. Sim. E é isso que a gente fala. Se a gente não promove o incentivo ao desenvolvimento dessa criança com uma alimentação saudável, e nessa fase você não está mudando hábitos, está criando hábitos. Então você fala assim, poxa, dá para mudar o hábito. Você fala assim, pô, é uma coisa muito utópica. Não é utópica. É uma necessidade. A gente consegue demonstrar que dá para ter uma alimentação saudável e que não é mais caro que uma salsicha. E a gente precisa... Porque realmente a gente sabe que muita da nossa população se condicionou a pegar a salsicha que é mais barato, que é mais rápido, mais prático, mas as pessoas não sabem. A quantidade de câncer de intestino que está tendo por conta dessas alimentações inadequadas, que não são as mais baratas, mas são as mais fáceis, mas a gente acaba pagando por isso. Então, quando a gente fala em primeira infância, a gente está falando de um sistema de política pública preventivo, espetacular. Preventivo, que não é tão atual, porque a gente vai colher frutos daqui 15 anos. Então, às vezes, as pessoas falam, pô, mas não é... Cara, isso é um problema. Isso é um problema, sabe por quê? Porque eu enxergo assim. Ninguém quer saber dessa necessidade de tempo, né? Todo mundo, a gente está num mundo hoje que é tão imediatista que, não, mas isso aí, quando que a gente vai ver isso? Por isso que aquele primeiro político mal intencionado só pensa em ponte, em coisas que são tangíveis. Merenda, exatamente, que são tangíveis e visíveis, né? Tem até uma piada antiga pra caramba dessa coisa dos presidentes estarem no avião, passando por cima dos seus países, olhando e tal, só falam de movimento, né? E era uma época que o Brasil ainda não tinha a criminalidade altíssima que tem hoje, né? Mas o presidente do Brasil, na época, eu não lembro nem quem era, ele falava assim, pô, então, mas estamos aqui passando pelo Brasil. Por quê? Como você sabe, né? O Cristo Redentor, ele falou, não, roubaram o meu relógio. Eu lembro dessa piada velha, pra caramba. Mas assim, cria-se um estigma por conta do quê? De notícia, né? A gente tem a maior taxa de homicídio do que qualquer guerra e tudo mais. Só que assim, você consegue resolver a taxa de homicídio? Velho, a justiça, a segurança pública tal, teve e tem ainda momentos de muita permissividade que fez o quê? O crime toma corpo. Então, olha, vamos mexer nas taxas de homicídios, vamos mexer nisso, vamos mexer naquilo, vamos mexer na educação. Podemos mexer, mas, gente, tem que ver que caminho que vai tomar, quanto tempo vai levar e tudo mais. E o nosso problema hoje, Thiago, o meu problema como cidadão aí, que observa, que gosta disso, o meu problema hoje é não enxergar essa trilha, cara.
Porque eu não ligo você falar para mim assim, nós vamos mexer nisso e vamos resolver esse problema em 10 anos. E eu ver, eu tô aqui conversando com você, eu vejo, pô, está caminhando. Você falou 10 anos, cara. Beleza. Eu vou ter 60 e poucos anos lá. Beleza. Agora, o problema é esse. As pessoas estão imediatistas por causa do advento da internet, da notícia rápida e tudo mais, só que em muitos níveis a gente não consegue ver essa trilha aberta. Ó, Wander, eu vou te falar uma coisa. Campinas está trilhando por esse caminho. E aí, eu falo assim, eu fui estudar em Harvard porque uma entidade que cuida de primeira infância escolheu 15 cidades no Brasil, 15 gestores, que falaram assim que tá tendo mudança. Então, fala, mas o que está acontecendo em Campinas? A gente tinha uma fila histórica de crianças que não conseguiam ter a creche, que é a primeira infância. Sim. Hoje, está sendo construída, vai superar isso, não vai ter. Os nossos programas de transferência de renda de Campinas, quem tem filho em primeira infância, tem uma suplementação, mostrando que, olha, você tem uma criança, precisa cuidar, é importante. Os nossos parques, a gente está investindo para que a gente possa ter mais parques e tire essas crianças do celular, que possam ter. Então, mas não é uma mudança de uma hora para outra. A gente está tendo uma mudança de comportamento. Sim. Fala assim, o prefeito hoje, ele me deu carta verde, eu tenho que agradecer ele. Tanto é que hoje a gente tem, até porque uma outra estrutura, quando a gente fala em política pública de primeira infância, é neurociência, a economia e o direito da criança. Que a gente precisa começar a refletir, fala assim, a gente trata a criança como objeto. Fala assim, cresça e apareça. E a criança tem muita voz que a gente precisa escutar. Hoje a gente tem o Comitê das Crianças. E quando a gente fala do Comitê das Crianças, pô, lógico que isso é umas coisas, quero um parquinho com casinha de chocolate. Sim. Mas elas nos mostram algumas coisas que a gente precisa fazer essa leitura e falar assim, de que forma a gente precisa mudar essa cidade para que a gente possa ver que a cidade seja das crianças. Porque a gente tem duas coisas. Primeiro, a cidade, se a gente for ver a concepção da cidade, a cidade ela foi totalmente estruturada, principalmente depois da Segunda Guerra, para um homem adulto, trabalhador, produtivo. Tudo que não era, a gente precisa se organizar para ter. E até hoje as crianças nunca tiveram voz. E ao mesmo tempo, quando a gente olha isso e dá voz para essas crianças, a gente começa a interpretar algumas coisas. Por exemplo, o que me chamou a atenção, quando a gente fez uma dinâmica lá no Comitê das Crianças, que muitas delas queriam shopping. Agora, uma criança que não tem 10 anos... Que é um shopping? Que está de 8 a 12 anos, que é um shopping. O que é isso? É porque a referência reflexo. é o passeio dela no shopping, o que ela vê no shopping, ou ela vai consumir, ou ela vai ser frustrada, né? Porque se a gente, velho, vai no shopping e fala, puta, queria isso aqui, não tem dinheiro. Imagina uma criança que vê aquilo lá e não entende. É. Então, a gente começa a entender, fala, pô, se essa criança aqui só vê shopping, a gente precisa mudar a realidade dessas crianças. Porque o que a gente está falando? O que a gente está fazendo hoje, a gente vai colher daqui a 10 anos. Sim. Daqui a 10 anos a gente vai entender. E é uma das coisas que eu sempre bati, desde a época que eu era vereador. A gente falava em ampliação do aeroporto de Viracopos. Eu chamava muita atenção na época que era para a gente ser a sede da Copa do Mundo. A gente só não foi sede da Copa do Mundo porque a ampliação de Viracopos não estava pronta. Porque todos os outros requisitos a gente atendia. Rede hoteleira, hospitalar, malha viária, tinha tudo. E eu falei assim, Campinas tem tudo. E a gente tem uma vocação tecnológica muito grande. Só que a gente precisa investir em quem está aqui para essas pessoas ocuparem os empregos dessas indústrias que estão vindo. Sim. Da tecnologia. Senão, o que vai vir? Vai importar gente. E o pessoal que está lá vai ficar marginalizado. Então, é um processo de mudança, é difícil, mas é uma situação que eu acredito. E eu falo assim, muitas vezes eu falo assim, pô, mas é difícil, né? A pessoa entender que é para 10 anos, até politicamente, e pior que não, até politicamente a gente vê que quando se investe em primeira infância, a repercussão política é boa, sabe por quê? Porque não tem coisa melhor
que faz mais feliz o pai e a mamãe do que ver a filha dele bem cuidado, feliz. Claro, claro. Então eu falo assim, eu lembro, a gente está aqui do lado de uma escola que aconteceu comigo e eu conto essa história. Eu era subprefeito, a gente está aqui do lado da Agostinho Pátaro, era uma segunda-feira de manhã, e eu cheguei, que eu ia visitar as escolas, fazer um trabalho nas escolas, e aí um senhor falou assim, Tiago, eu caí num buraco na Estrada da Rod. Estrada da Rod era a nossa avenida principal aqui, né? Do nosso principado aqui de Barão, que a gente é orgulhoso, né? Lógico, lógico. Aqui em Mônaco, aqui em Mônaco, Geraldo, temos a Estrada da Rod. Caí num buraco, Tiago, minha vontade de te ligar, te xingar. Daí eu lembrei de tudo que você faz para a escola do meu neto. Então, ele entendeu que, de certa forma, a gente não estava conseguindo suprir, mas a gente estava com crédito. Então, mas também não dá para ser onipotente, né? Onipresente, não dá. Isso aí é coisa de Deus. Não, mas eu falo assim, mas as pessoas percebem que, pô, tá fazendo alguma coisa. Não, acho legal quando a pessoa tem essa percepção e te entrega ela. Eu, por exemplo, cara, eu gosto da Adriana pra cacete. Gosto muito dela. Eu também gosto muito dela. Gosto muito dela. Eu acho ela impressionante como ela consegue fazer tudo que ela faz. Né? E tudo mais. E a última vez que eu fui lá no gabinete, ela me recebe e tal. Eu acho isso muito bacana também da parte dela. Ela fala, Wander, você vem tal dia, tal hora, mas ó, você saiba, hein? Eu tô a 1000 por hora. Eu falei, claro que sei, né? Porque ela é presidente disso, presidente daquilo, presidente. Eu falo que ela é a mais presidente que eu conheço, que ela tem 4 presidentes, 5 presidentes. E ela dá conta. Não, ela dá conta. Eu fico pensando, cara, como é que hora que ela acorda e que hora que ela vai dormir, cara. Não, às vezes ela manda mensagem às 11 da noite. Os meus recados pra ela nunca respondeu antes de 10h30 da noite. Nunca. E ela, tem até uma história com ela, que quando a gente tá falando de primeira infância, sim, falei, Dri, vamos fazer o selo Empresa Amiga da Primeira Infância. Aí a primeira coisa que ela falou assim, Tiago, tá louco, vai querer criar mais custo pro empresário. Eu falei, Tiago, você tá louco, você vai criar mais custo? Eu falei, não, eu falei, Dri, confia em mim, que eu vou fazer um negócio, que não vou trazer custo, a gente só vai valorizar as empresas que têm uma cultura de primeira infância. Ela falou assim, então tá bom. E ela, é o que eu falei, ela é um avião. Ela falou assim, eu vou te dar a estrutura, tal, fez a estrutura lá para fazer. No dia, até ela falou assim, Tiago, nem acreditei, porque veio o presidente da Samsung, BID, Globo, tudo. Tanto é que teve o Campinas Innovation Week. Eu fui, que né, foi. Claro, eu vou em todos. Falou, Tiago, ela ligou há 15 dias, que é jeito dela, né? Que ela acha que todo mundo faz igual ela, né? Tiago, vamos encerrar com o selo Empresa Amiga da Primeira Infância. Você consegue? Eu falei, você consegue as coisas lá, eu dou um jeito. E a gente fez, porque ela viu a repercussão positiva de valorizar as empresas que têm essa cultura de primeira infância. Porque também ficou demonstrado, tem estudo que demonstra que quando a empresa investe em primeira infância, além da imagem dela perante a sociedade ficar bem, sim, claro. Internamente é mais impactante ainda, porque diminui o turnover e aumenta a colaboratividade, o espírito de colaboração entre cara. E ó, eu vou te falar uma coisa, eu não acredito em coincidência, né? Minha fé não me permite acreditar em coincidências. Então, hoje você está aqui, ontem estava uma sócia executiva do BTG aqui, batendo papo comigo, minha amiga também, e amanhã vem um outro amigo meu que é monstruoso na parte de contratação e vendas. Recrutamento manja pra caceta. E olha que loucura, a gente comentou agora sobre essa história de comportamental, que 90% dos casos, tal, as pessoas são desligadas das suas funções por conta de comportamento, de relacionamento interno. Ontem a Carol virou para mim e falou assim, Wander, a gente tá falando de gerentão de conta executiva de cliente Prime, tá? Então, eles vão trazendo para dentro os melhores das outras redes de investimento e tal, para trabalhar com eles, né? E, a fase mais criteriosa da contratação de qualquer um que vai entrar na equipe deles, que eles começaram com 7, hoje eles são 25, é comportamental. Se vai contaminar o ambiente da galera, não serve, tal. A análise é criteriosíssima nessa história de como a pessoa se relaciona no ambiente de trabalho. Beleza. E amanhã, o cara que vem é o cara do recrutamento, cara, que eu tô cansado de ouvir dele. Ele é meu amigo há muitos anos.
E ele fala, velho, meu, tem que bater aqui, cara, tem que saber. E isso que eu tô falando, amanhã eu vou falar com ele sobre a tua vinda aqui, que eu vou falar assim, meu, vai chafurdar, vai mexer na primeira infância do cara, velho, na contratação. Pode botar na sua pauta aí, vai mexer na primeira infância, porque você vai descobrir um monte de coisa. E eu tô me descobrindo também, porque que eu durmo e acordo pensando em ir embora pra praia. Mas Wander, a gente fala comportamental e tem várias características. E a principal é a comunicação, como você falou. Sim. A comportamento, porque o que acontece? Às vezes a pessoa ela fica tão introspectiva e não consegue se comunicar, é frustrada, ela começa a contaminar internamente com o que você falou. Sim, sim, sim. Ou então ela não tem uma comunicação boa e acaba não assumindo responsabilidades. Então, às vezes a gente fala assim, tem uma mudança comportamental na primeira infância. A primeira infância vai gerar uma mudança comportamental. Uma mudança comportamental dela saber se colocar no lugar dela de uma forma adequada, onde ela possa ocupar o espaço dela de uma forma. Porque o que a gente vê, ou a pessoa que é explosiva, ou a pessoa introspectiva. A pessoa que consegue conversar melhor e construir, vai crescendo. E as pessoas que não conseguem vão ficando frustradas e acaba perdendo. Então, e na primeira infância é importante. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma escola profissionalizante durante 6 anos, né? Quase 6. Cara, e aí a minha irmã, depois de um tempo, foi trabalhar lá comigo. E tal, beleza, meus pais eram vivos. E aí, cara, eu tinha uma equipe, eu tinha 19 pessoas e muitos jovens. Assim, dos 19 que eu tinha dentro da escola, contratados, eu tinha 12, assim, com 17, 18 anos. E aí, chefinho, patrão, porque eu te dava liberdade. E, velho, eu tinha um relacionamento com a minha equipe muito legal, mesmo porque era assim, a minha escola era toda de vidro, velho. As salas eram um aquário, você via todos os alunos dentro, tudo fechadinho. A minha sala era um aquário e tudo de vidro. Eu tive uma escola de verdade, muito bonita, muito bem estruturada. E, cara, aí a minha irmã chegou lá e começou a ver, porque o histórico meu com a minha irmã é meio conflituoso, né, cara? E eu sou um cara que você falou intempestivo, né? Eu sempre fui um cara assim que, me contrariava, não saía dando posicionava. Eu sou um cara muito, muito visceral, né? E aí um dia uma das meninas que trabalhava comigo, 2, aliás, a Fabi e a Bruna, vieram pra mim e falaram assim: ô Wander, você tem algum problema com a sua irmã? Falei, não, depois que a gente ficou adulto, não, né? Mas a gente teve, lá atrás, teve bastante problema, nós somos muito diferentes e tal, Não, porque ela fez uma pergunta esquisita pra gente. Eu falei, o que vergonha? Ele falou assim, perguntou se você era muito bravo, se você gritava, que se você, né, você dava esporro na gente aqui. Ela falou assim, cara, eu nunca vi o Wander falar alto com ninguém. Né? Ele tá sempre rindo, ele tá sempre brincando, até quando ele quer que faça uma coisa meio imediata, que ele tá dando uma ordem, ele fala, né, o jeito dele a gente já entendeu, né? A gente até sabe, quando ele dá aquela olhada assim, a gente vai e faz e tal, Não, porque o meu irmão é muito doido, ele grita, ele ofende, e darará, né, e tal, Eu falei assim, não, nós não estamos falando da mesma pessoa. E realmente não era, cara, porque primeiro, né? Você sabe muito bem disso, cara. Quando você se enfia, eu não tenho filho, você tem 2 filhas, então você tem um ambiente de treinamento anterior ao negócio. Eu não tenho, né? Então, cara, para mim aquilo lá, eu acordava de manhã para ir para a escola lá com um tesão enorme. Eu quero ir para lá, porque eu adorava aquilo, cara, adorava aquilo. Né? Só que a internet minou as escolas profissionalizantes, né? Porque ficou muito mais fácil de fazer as coisas em casa, né? Então, cara, essa relação que eu tinha com eles, até com os alunos e tudo mais, teve uma hora que eu já não era mais o diretor e o dono da escola, porque eu comecei a dar aula de desenvolvimento pessoal para eles, que uma matéria que eu até inventei, que nem era da franquia, que eles depois até fizeram um material e tal, mas assim, uma coisa que eu gostava de fazer. E, aí, a partir daí, meu vidro virava assim, oi,
Entravam na minha sala, pai, contava os respeito, problemas. Com respeito, mas assim, para falar da relação da família e tal, pô, pedir conselho. Eu ouvi cada coisa, velho, maluca, porque eram todos adolescentes. Todos adolescentes. E numa cidade como Sumaré, né, que tem um histórico aí de um certo abandono, né, de vulnerabilidade estrutural, né? Isso. Então, vi coisas bem malucas. Mas eu vou te fazer tocar num outro ponto aqui. Dentro desse histórico de cuidar de crianças, a gente passa por uma coisa muito que agora eu vou defender. Eu não sou um cara muito, já falei, vou repetir, eu não sou um cara que tem muito afeto por alguns políticos. Aliás, alguns eu tenho um pouco até de nojo e tal, mas eu não vamos falar nisso agora. Mas assim, o que acontece? Eu gosto muito de uma coisa do Tarcísio, por exemplo. Né? Que o Tarcísio tem um histórico dele que dentro da cabeça dele funciona assim. A infraestrutura pode mudar muita coisa. Acredito nisso. Se ele faz outras coisas... Tá, eu tô falando de uma vertente dele que eu acho que é muito relevante para quem quer transformar um estado, que é o caso dele, né? E cara, não é porque você tá aqui na minha frente não e porque pode chegar nele, mas cara, eu gosto do Dário, velho. Olha. Eu gosto do cara, velho. E outra, não é uma coisa que me venderam diretamente, mas assim, eu gosto, como eu falei, eu gosto tanto da Adriana e eu vejo quem são as pessoas que estão em volta dele. E, cara, eu acho que se você, um cara que eu gosto e respeito, topa, tá junto. Se a Adriana, que é uma pessoa que eu respeito demais, topa, tá junto. E eu percebo que ela faz isso com uma energia, que ela bota o negócio pra ferver, e eu sei que ela faz tudo que ela põe a mão funcionar. Entendeu? Então, velho, eu nem conheço tanto o Dário assim. Mas sabe aquela coisa assim, porra, chegou pela mão de um cara que eu confio. Beleza, Dário, vai fundo, eu sou super paciente com você. Não, mas ó, eu vou falar, eu convivi com o Dário como vereador. Sim. E como prefeito, eu já convivi com vários prefeitos. Não era rasgar seda que eu queria, desculpa até te interromper, mas eu quero que você fale sobre isso, o quão relevante para você, na tua visão de mundo agora, olhando para essa base de 0 a 6 e o quão a infraestrutura, o saneamento básico, o fator alimentação, que você já tocou, mas vamos um pouquinho para fora dessa coisa do alimentado, de suplementar e tudo mais, da relevância na saúde, né? Porque as pessoas que não entendem, gente, pelo amor de Deus, você ter uma privada em casa muda tudo. Tô errado? Não, é fundamental. Eu vejo assim, o Tarcísio, as pessoas podem ter as críticas dele, mas isso eu ouvi de um cara que trabalhou com o Tarcísio no Ministério. Ele era a segunda pessoa do PT no Ministério do Planejamento, e quando deu problema, isso foi um cara que é oposição ao Tarcísio, Sim. falando assim, Thiago, quando deu problema lá, a gente chamou o Tarcísio, porque ele é competente e sabe dialogar. E o Tarcísio está fazendo uma coisa que os países sempre tentam fazer, que é investir na indústria de base, porque ela estrutura a economia. E ele tem muita competência nisso, que ele está fazendo as coisas girar. Sim. Porque uma coisa é querer, outra coisa é fazer esse monstro girar. Que é um monstro, com um monte de Ele interesse, é o governador de São Paulo, com pressão total, Então, centenas de municípios, é muita coisa, velho. E é pressão, pressão da estrutura burocrática, da estrutura para que as coisas possam desenrolar dentro da burocracia. Tem as questões, as pressões políticas, as pressões econômicas. Ele está tendo muita competência nesse sentido. Agora, quando a gente fala em primeira infância, quando a gente fala em desenvolvimento, quando a gente fala numa sociedade que a gente quer que a gente diminua esse ato social, que a gente tem um milionário. Imenso, O saneamento básico, as estruturas básicas, o próprio nome diz, é básico para a dignidade da pessoa. Imagina quantas crianças, vamos citar o exemplo
dos jogadores de futebol que tem um ápice muito rápido. Sim. Qual que é a primeira coisa que eles querem? É tirar a família deles de lá. Porque sabe que olhar... Eu falo assim, eu caminho Campinas inteira, a gente vê quantas coisas já melhoraram nesses 20 anos que eu caminho, assim, mas eu costumava dizer aqui, em Barão Geraldo, o pessoal falava o Principado de Barão, mas são 74 bairros, e a gente superou muita coisa, mas a gente tinha esgoto a céu aberto, a gente tem vários casos de falta de estrutura. Campinas, a gente tem muitas coisas que precisam melhorar. Imagina uma criança numa condição dessa. Não. O desenvolvimento dela. Imagina o que é para esses pais, essas mães, o sofrimento que é. E eu falo, com o PIC, que é o programa, que é o plano que eu coordeno, a gente está falando de mudança de comportamento e de cultura. E eu costumo resumir ele de uma forma bem simples. Quando a gente fala de uma frasezinha que usava muito, fala assim, quem pariu Mateus que o embale. Então, é problema da mãe, ela que se vira, ela que pega esse moleque aí, ela que resolve. E quando a gente começa a mudar esse comportamento, e quando vem com essas políticas públicas do PIC preventivas, a gente tem que fazer o seguinte, a mãe do Mateus está grávida, é responsabilidade de todos nós, não é só do poder público, de todos nós, cuidar do Mateus, cuidar da mãe do Mateus e de quem cuida do Mateus. Por quê? A gente tem que entender. Outro dia eu estava falando para uma diretora da Secretaria de Saúde. Dentro do nosso ordenamento jurídico, eu vou falar assim, dentro das nossas leis, né? Mas dentro das nossas leis. Ordenamento jurídico. Muito juridiquês aqui, muito juridiquês. juridiquês. Mas dentro do nosso ordenamento jurídico, a gente tem um artigo que é o 227, que é da Constituição Federal, que é a lei maior. E é o único artigo da Constituição Federal que fala que criança que tem uma prioridade absoluta. E essa prioridade absoluta é para a criança. Então, dentre todas as prioridades, essa é absoluta. E o que representa isso na prática? Se a gente estiver numa fila, outro dia falando, fala isso que pega uma forma, é a realidade, eu tenho que falar a verdade. Sim. Se está numa fila de vacinação com 200 idosos e chega uma mãe com uma criança, essa mãe tem prioridade sobre todo mundo. Essa criança tem prioridade sobre todo mundo. E a gente não está preparado para isso ainda. E por que tem todas essas justificativas? Porque usa a neurociência, usa a economia, usa as convenções internacionais falando que criança é prioridade, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 4º. Mais essa, né? A gente tem o 227 aí, que toca na prioridade, e ainda tem o ECA. Tem, que é o 4º, que fala a mesma coisa. Então, a gente tem que entender se tem isso, é porque é uma prioridade, a gente tem que reconhecer isso. Sim. E a gente tem que cuidar. Imagina essa mãe falando assim, graças a Deus, a gente teve estrutura, minhas filhas estão tendo estrutura. Agora imagina mães que saem às 4 da manhã, trabalham o dia inteiro. É bravo. Chega com a criança não conseguia, tanto é que a gente está... Um dos objetivos é a gente ter escola tempo integral. Então, não consegue o tempo integral, fica em outros lugares, chega cansado, tem que fazer almoço, tem que fazer tudo. Cara, é desumano. E como é que a gente quer que uma criança cresça com afeto, com carinho, com desenvolvimento, se a mãe chega, está não consegue dar atenção, não tem jeito. Porque a gente vive, quem está assistindo aqui, 99% vive uma realidade que é muito diferente de outras pessoas. Sim, claro. E mesmo na realidade da gente, que tem muita estrutura, a gente tem que... Muitas vezes eu falo assim, eu sou pai. Eu falo assim, quem é pai, se um dia você for... Eu sou. Mas a minha filha tem 4 patas e faz o que quer de mim. Faz o que quer de mim, cara. Então, mas, cara, filho, vem com um manual de como tirar você do sério. Tem dia que eu falo assim, cara, quem que vai sair voando pela janela? Sou eu ou são as duas? E aí a gente começa a refletir, olha, de que forma a gente pode melhorar essa comunicação e de que forma a gente pode garantir para essas pessoas que não têm estrutura que elas possam ter uma vida mais digna. Porque, eu sou pai. O meu maior medo no futuro é com relação às minhas filhas. Claro. E aí a gente trabalha pelas filhas, a gente se dedica pelas filhas, a gente quer dar o melhor para as nossas filhas. Agora imagina uma pessoa que muitas vezes é surrada durante o dia, pega a pessoa que
transporte público, 2 horas, aí vai num trabalho que eu tenho uma teoria que é muito fácil de entender. Que é assim, nasce uma criança, né? Primeira filha, nasce uma criança, nasce uma mãe e nasce um pai, né? Então, quando é o primeiro filho, tal, você tem duas, tal, mas na primeira, talvez esteja tocando aí numa memória sua, até então não existia o Thiago pai. Não. Né? Então, se aprende a ser pai junto com a tua ex-esposa, talvez, né? A ex-esposa, né? Nasceu uma mãe, e aí tem uma criança que passa a ser responsabilidade sua, você é responsável por mais uma vida que não a sua. Então, é uma transformação bem radical. E aí, venho para mim. Eu não tive filhos, mas de repente eu tinha uma escola, cara, que eu cheguei a ter 800 alunos. Meu irmão, eu me sentia tão responsável, cara, tão responsável. Teve dia que eu cheguei em casa, fui tomar banho, com algumas bombas que alguns jogavam em cima de mim, e eu chorava assim, ó, sozinho no banheiro, e falava assim, cara, como é que eu vou resolver isso? Porque eram problemas que nem eram meus. Eu tinha a responsabilidade de ensinar o que eu me propus a entregar ali na escola. Só que, me chega um jovem, uma criança, às vezes, com 12 anos, aflita, entra na minha sala, senta na minha frente e tem a coragem de se expor daquele jeito para uma pessoa que até 2 meses atrás ela nunca tinha visto. Ela tá suplicando. Velho, cara, como é que você vai lidar com isso, velho? Eu pirava. Wander, você falou uma coisa que você amava a escola. Nossa. E uma das coisas que eu guardo, assim, quando eu dei aula. Sim. E eu dava aula para a faculdade, era a Policamp e a faculdade de Jaguariúna. E era um pessoal que estava querendo uma formação para melhorar. E às vezes eu falava para eles, falava assim, não vamos esquecer a matéria, aqui que tem tudo no Google. E eu falava para eles, começa a ler gibi, interpretação de texto, vamos começar. E eu falava assim, foca onde você quer. Começava a orientar. Era mais uma orientação, às vezes minha aula era mais uma orientação. E aí um dia veio uma secretária e falou assim, Thiago, que eu falei assim, nossa, não era prova hoje? Eu brinquei. Daí ela falou assim, não, é só semana que vem. Eu falei, nossa, deixa eu ver que eu vou dar de matéria para eles, né? Na hora eu pensei, falou assim, Thiago, como é que você faz? Que tem uns professores que ficam loucos da vida, que quando vem a avaliação dos alunos, dos professores, são dos melhores ranqueados, né? E ela viu que era desorganizado, né? Não, eu falei, sabe o que é? A gente tem que olhar para essas pessoas. A gente tem que entender. E eu era chato, professor. Eles até brincavam, falavam assim, professor, chamava de prof, né? Ô, prof, a sua sorte é que você dava aula pra gente logo no primeiro ano, ninguém se conhecia, e eu dava aula para comunicação ou para turismo, e falava assim, chegava você de terno, folgado, a gente ficava louco da vida. E eu colocava regra, falava, não chega atrasado, não tem celular, não tem isso e tal. Só que daí com o tempo eles viram que eu queria ser parceiro deles, que eu estava lá com propósito. Eu falei assim, eu quero mostrar para vocês o que é possível. Então, quando você fala isso, uma criança de 12 anos se abrindo para você, sabe o que quer? Ela viu um porto seguro, falou assim, cara, alguém que vai me orientar. Vai me ouvir. Vai te ouvir, vai me orientar. Tem preço isso? Sim, não tem preço isso. E cara. Outra coisa também que eu vou só ilustrar nossa conversa aqui, é assim, fulano, lê aí. Com 16, 17 anos. Não vou ler. Você não fala português, queridão? Tô mandando você ler, velho. Não vou ler, professor. Pô, eu tô te pedindo para ler um parágrafo e tal. Não, você vai ler sim. Não vou ler. Falei, vamos lá então. Vamos fazer outro processo. Eu pedia para quem estava do lado, porque eu dava aula, a minha aula era círculo. Eu ficava no meio de um círculo, mudava, zoneava tudo. Não era. A cadeira, vai. Eles já sabiam, quando era a minha aula, eles já mudavam tudo. Aí eu chegava e tal, falei, levanta daqui, senta lá, tal. Eu sentava do lado e falava assim, meu irmão, tô aqui. Você vai ler. Então, eu vou ler, você vai olhar pro texto, eu vou ler primeiro que você. Fiz isso muitas vezes, Thiago, muitas. E aí você vai ler em seguida de mim e tal. Aí eu olhava assim pro resto da sala e falava assim, o primeiro que fizer assim, que der uma risadinha, vai ser o leitor oficial até o fim do ano. Né? Vai ficar craque, mas vai ler tudo, entendeu? E ainda vai ter uma demandazinha que eu vou
conversar com o pai imediatamente. Vou ligar. Gente, 17 anos, Thiago. Para nós, que somos de outra geração, você com 17 anos, você lê igual uma foca, cara. Não teve isso tudo, cara, não teve nada, não teve acesso, não teve nada. Então você não dá para culpar o cara. Não dá. Mas eu acolhia. Só que, chegou uma hora que eram 800, Thiago. E desses 800, 350 não sabiam ler, cara. E que vai ser dessas pessoas? E aí que tá. Quando você falou lá, no processo tal de 0 a 6, que é aquela construção e pá. Aí eu falo, tem uma chance, né? Essa galera que tá entrando num programa como esse e tal, e vai ter... porque isso aí, quando você constrói um cérebro legal de 0 a 6 anos, pelo que eu entendi que você tem feito agora, o interesse desta criança que está participando do programa, com 10 vai ser diferente. Ela vai ter outra atitude, ela vai ter outro interesse, né? Ela vai querer mais para ela, né? E aí você falou uma frase aqui que eu tô matutando até agora para falar. Cara, olha a diferença. Quando a gente pedia alguma coisa para os nossos pais que estavam abaixo da nossa faixa, né? Aquela coisa assim, olha, eu tinha 13 anos, eu queria ir na boate. Aí o pai olhava pra cara e falava assim, cresça e apareça, cresça e apareça. Então, o cresça e apareça era uma coisa assim, tipo, vai se criar seu trouxa, né, cara? Era uma coisa meio pra reduzir, né? Pra botar você no seu lugar. E aí, quando você usou esse termo, cresça e apareça, me veio um negócio aqui muito legal, cara, que eu vou até te dar os parabéns. Você plantou uma semente muito legal na minha cabeça. Velho, cresça e apareça. Se você botar o foco no legal, no que isso quer dizer, é muito bacana, porque ele fala assim, cresça e apareça. Não é cresça e apareça reduzindo. Cresça e apareça. Então, cresça bem, cresça com determinação, cresça com foco e vai aparecer. Exatamente. É muito legal isso. E é isso que a gente precisa. A gente vai pegar... Porque o que hoje a gente fala em educação e com inteligência artificial, até com o Google, até falar meus alunos, falam assim, tem tudo no Google. O que é importante a gente saber interpretar, saber se expressar. E outra coisa que é muito importante, assim, que isso para ele, gente, nunca faltou, que ele sempre foi metidinho, né? Mas insuportável. Mas é autoestima. O que acontece com esse jovem? Ele não sabe ler, ele sabe que ele não sabe ler, ele vai ficando... Ele se esconde. Aí, como é que ele vai aparecer? Porque todo mundo quer aparecer de uma certa forma. Vamos fazer, a gente não quer ser invisível, a gente quer ser visível. E de que forma que ele vai aparecer? Indo para coisa errada, fazendo as coisas erradas, ou fica frustrado, fica revoltado. Então, é isso que a gente quer fazer, é evitar isso para que essa pessoa possa ter... Porque a vida não adianta, fala assim, não é romantizar, não. Pode estar tudo para mim que a gente vai ter os nossos percalços, faz parte da vida. Mas quando a pessoa já tem os percalços e sabe que de lá ela não pode sair, e que ela falou assim, até um tempo atrás, o que era para sair da comunidade, da favela? Era ser jogador de futebol. E se o cara não vingava nisso, o que era? Era o crime. Thiago, na escola, era impressionante. Fiz uma enquete lá, uma pesquisa dentro da escola. Os moleques, assim, 80% queriam ser boleiro. E pasme, por exemplo, 80% dos melhores, das mais top, eram meninas. Você pegava as notas e o rendimento, as meninas, 80%. E 80% dos meninos queriam jogar bola. E por mais incrível que possa parecer isso, 60% das meninas queriam ser mulher dos boleiros. Então, elas declaravam isso numa pesquisa, falavam assim, quero casar com jogador de futebol. Eu falava, não é possível, cara, que mundo que eu tô vivendo, cara. Um bairro mais vulnerável aqui, sabe o que as meninas queriam, de 14? Engravidar do traficante. Porque ela ia ser cuidada, tinha um status. Sim. Então, são realidades que a gente vive. E aí, você estava falando, estava lembrando de algumas coisas, que não precisa de muito para a gente mudar a realidade das pessoas. Eu lembro que uma vez no Monte Cristo, não sei se o pessoal conhece o Monte Cristo lá,
Foi uma das maiores invasões que tiveram. Sim. E uma... Hoje é a maior de todas, não é? Que agora já está regularizou. Já regularizou. Mas aí veio uma mãe e falou assim para mim, Thiago, eu tenho a minha vizinha, que o filho dela é um crânio, passou na Facamp. Porque não tem dinheiro. Aí eu fui falar com o João Manuel. O professor João Manuel, fundador da Facamp, eu brincando. Eu não sei se ele ficou com dó de mim quando era subprefeito ou ele gostou de mim que ele me adotou. Sim. Eu falei, professor, é o seguinte, eu preciso que você dê uma bolsa para esse menino aqui. Ele falou, mas Thiago, o menino é bom? Eu falei, professor, não sei se é bom. Importante que... Vai dar uma chance. A gente vai dar uma chance e vai radiar, vai pôr luz num lugar ali. Aí ele falou assim, pô, mas você explica para ele que a realidade é totalmente diferente, né? Eu falei, ele sabe. E eu vou cobrar isso dele. O João Manuel me ligou depois de uns 2 anos e falou, cara, o menino é bom. E, cara, tá sendo um choque de realidade pro resto. Aí, olha, o professor João Manuel... Você falou, você avisou ele, vai pôr luz aí. Mudou lá, não só no bairro, foi lá. E aí, como eu sempre pedia bolsa para um monte de gente, ele falou, se você ficar pedindo bolsa, sabe o que eu vou fazer? Vamos criar um ProUni municipal, que era o ProCampus. E a gente conseguia 500 bolsas para jovem que não estudava em escola pública, não tinha condição. Aí veio o Tribunal de Contas e falou que não podia abrir essa concessão porque tinha uma concessão de ISS para as faculdades. Mas são coisas que, às vezes, uma ação que a gente não se omite, a gente consegue mudar. E aí eu falo assim, voltando que eu queria chegar num outro lugar, que às vezes fala assim, pô, precisa de política para mudar? Política, ela dá uma amplitude maior. Mas muitas vezes a gente consegue fazer uma mudança com telefonema. Eu lembro que eu tinha uma senhora que ela ajudava na Sobrapar. Vocês conhecem que o hospital faz um trabalho fantástico. Sim. Ela falou, Thiago, arruma uma lá de tinta para pintar o leito infantil lá, né? Eu falei, pô, uma lata infantil. E eu com a minha mão de vaca, eu falei, vou lá pedir, né? E pedi aqui, no finado Zé Belanga, que era Coringa Tintas. Sim. Falei, Zé, arruma lá de tinta. Eu falei, Thiago, tá apertado, aquele jeito dele. Né? Apertado, pra ele tá apertado. Aí tô indo embora, veio o gerente dele, falou assim, liga pra esse cara aqui. Eu falei, quer saber, vou ligar, uma lá de tinta mesmo, né? Cara, liguei pro cara, o cara falou assim, mas Sobrapar nunca ouvi falar, quero conhecer. Eu falei, pô, uma lata de tinta, eu até pensei, devia ter Quero comprado. Conhecer devia ter comprado. Pô, falei, 150 conto. Falei, pô, vamos lá. Mas o Durango, né? Fazer a faculdade, eu falei, eu preciso arrumar um pouquinho. Eu falei, pô, vou ir lá na sua. Aí o cara pegou, conheceu, tal. Falou assim, eu não vou pintar só o leito, vou pintar o hospital inteiro. Ele era o gerente da Sher Williams, o Marco. Falou, e durante, acho que uns 10, agora eu não sei como tá lá, mas a Sher Williams pintava o hospital direto. Então, é o que eu falo, às vezes, eu não era nada, eu era um formado lá, eu lembro que eu estava fazendo direito, pegava o Vandinho, fazia chamado oral para mim, eu falava, caraca, eu não sei nada disso. E ele me aloprava, fazia bullying em mim. Eu falava, cara, eu sou burro. Fala aí, seu moleque. Eu não tô no processo penal, o cara já sabe tudo isso. Então, mas é isso. Tiago, velho, a gente pode ficar aqui, né, por muitas horas e porque nós conseguimos desenvolver um papo e... Mas que isso é fácil, não, né? Isso é fácil. Então, mas isso porque a gente não tem nem cerveja aqui, né? Porque podia ficar mais longo ainda. Mas assim, cara, eu acho que eu não acredito em coincidências. Vou repetir que eu não acredito em coincidências. Por quê? Porque quando eu fiz as minhas listas de convidados, você estava meio encabeçando, né? Tanto é que você está aqui nas primeiras sessões. E assim, eu sei, tá? Não é rasgação de seda, eu realmente tenho muita admiração por você. Eu sei que tudo que você expôs aqui, como você colocou as coisas, são coisas que estão dentro da tua pauta e dentro da tua disposição. Você está junto com pessoas que eu também tenho bastante respeito. E eu não acredito em coincidências, vou repetir isso sempre, mas eu sou muito grato pelas coisas que acontecem comigo. Então, tá por dentro disso, tá a par disso, disso que você vem fazendo agora, me deixou muito satisfeito, tá? Tô bem feliz em saber onde você está pondo sua mão, sua energia. Desejo a você
mais sucesso ainda, muita saúde para suas meninas. Quantos anos elas estão? 12 e 10. Ixi, Maria, hein? Já os moleques estão lá. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Já os meninos estão tudo lá. Calma, uma coisa de cada vez. Vamos voltar para a pauta. Vamos voltar para a pauta. Aí... cara, eu sou muito grato, muito obrigado. Não estou encerrando abruptamente, mas também eu sei que você tem seus compromissos e a gente também tem nossas tarefas. Mas assim, antes de eu encerrar, você, claro, tem seu recado, tem sua mensagem aí, como se diz, o seu feeling. Tanto do momento que nós vivemos aqui, quanto do que você quer dizer aí para essa galera que vai nos ouvir. Você falou muitas vezes que você não acredita em coincidências, né? Sim. Eu também falo, só que eu uso uma palavrinha que eu falo assim, não existe coincidência, nada é por acaso. Sim, nada por acaso. Para mim, tudo tem um propósito em Deus. Eu sou muito temente a Deus e eu falo assim, existem deusidências. Deusidências. Então, muito legal. Se você viu, tá aqui até agora, porque algum propósito tinha. Sim. Entendeu? Eu vim aqui entendendo que tinha um chamado de um amigo e que eu falei, cara, ele é ácido. Eu falei assim, eu corri o risco, porque eu falei, nossa. Qualquer coisa de intimidade, eu falei assim, não deixa pra lá isso aqui. Não, mas pode ser, mas eu entendo, assim, falo assim, se a gente tá aqui, a gente tem um propósito. E muitas vezes eu falo assim, Deus coloca as pessoas nas nossas vidas, não é por acaso. E se eu pudesse deixar um recado, é para a gente refletir, porque muitas vezes a gente não aproveita isso, ou ao contrário, né? A gente fica detonando o outro, querendo fazer as coisas. Sim. E eu acho que a gente pode se ajudar. E para mim, é uma alegria estar aqui com você. Eu sinto no seu coração assim, que você tem um propósito, você sempre... Por mais ácido que você seja, você está provocando uma reflexão, você está provocando uma mudança de status quo, que eu falei, a democracia. Você foi muito sincero, muito feliz, não. Você foi muito feliz quando você fala assim, democracia não é só votar. Sim. Democracia é você saber seus direitos, seus deveres, acompanhar o seu voto. Porque fala assim, votou no Thiago, o que o Thiago fez? O Thiago votou, fez isso. É importante que quando a gente vai votar, que a gente vai ter a eleição agora, a gente saber quem que é o candidato que você vai votar, o que ele está fazendo, a gente entender que a gente precisa quebrar essa estrutura política que hoje ficou muito quadrada. Sim. A gente está em dois extremos, e para mim extremo não dá. Não eu costumo dizer que é através das divergências que a gente constrói pontes, que a gente constrói convergências. Então, e eu sempre falo assim, e onde há bom senso, há consenso. Então, dentro das... Eu não preciso concordar com tudo com você. Claro. Mas eu entendendo que você tem um bom propósito, eu vou te ouvir, vou te escutar, vou falar de que forma a gente pode construir junto isso. E não é uma disputa de poder. E a gente está querendo uma disputa de time de futebol. Sim. Não, eu sou X. Tá muito emocional e eu vou te falar até... eu ia até falar isso mais no encerramento, mas aproveitando que você tocou no ponto. Essa coisa emocional que virou está tornando a ilegalidade corriqueira, né? Porque o emocional atropela o legal muitas vezes. As pessoas estão cometendo ilegalidades e irregularidades o tempo todo. Por quê? Por conta de um emocional que não se fundamenta, cara. É isso que é o negócio, porque assim, vamos lá, porque o que nos iguala é a lei, Thiago, você sabe disso, você estudou isso por anos, eu estudei isso por anos, você vive dentro disso. O que nos iguala é a lei, cara, vamos respeitar a lei. Agora, é democracia que a gente falou? Beleza, não é voto. Agora, as pessoas não têm que cobrar do outro, cara. Você tem que cobrar de quem você votou. A cobrança sua tem que estar em cima do seu... do cara que você confiou. E a gente você falou, tá quadrado, não tem ponte, não tem ligação, e o cara daqui tá cobrando desse aqui, e esse aqui tá cobrando desse aqui, e os que estão aqui no meio, deitando e rolando como sempre. E aí também tem uma outra coisa, criou um superpoder, que é o judiciário. Sim. Aí eu até falo assim, acho que tá chato, mas eu vou falar. Uns 15 anos atrás, eu escrevi uma matéria no Correio Popular
que eu falava assim do problema da judicialização. Porque eu era subprefeito, tudo, vamos ao Ministério Público. Cara, vamos conversar. E aí a gente foi inflando, tudo se resolve no judiciário, porque era Ministério Público, é judiciário. E o que aconteceu? A gente tem distorcido. O que é o Estado Democrático de Direito? É todo mundo convergindo, convergindo assim, pro bem da nação. Sim. Agora fica um disputando com o outro, um sobrepondo o outro, e quando um está sobrepondo o outro, a gente não está tendo Estado Democrático. A consciência coletiva vai embora. Exatamente. Acabou, velho, acabou. Mas estamos junto. Tamo junto. Pode dar a mãozinha aqui? Pode. Obrigado. Muito obrigado pela mesmo. tua presença e saiba, passou o fervor aí da eleição, você vai voltar, mas aí a gente vai ter outra conversa. A gente faz uma coisa mais vamos... Aí a gente, como a gente tem eleição de 2 em 2 anos, quando passar essa, a gente vem falar antes de começar a campanha, porque 6 meses depois dessa eleição já começa a campanha para outra, né? A gente fala de presidente, fala de deputado, aí a gente vai governador. Aí a gente vai para outro patamar, né? Mas, galera, ó, eu tô muito feliz, papo que rendeu demais, o Thiago mostrou aqui pra gente que, pra mim, né, e pra todos aí que vão assistir a essa nossa sessão aqui, que, aquele cara que eu conheci lá atrás foi muito bem construído e segue sendo o cara que eu admiro e que vai longe pra caramba nessa jornada dele de servir, né? De estar sempre disposto a ajudar pessoas e fazer o melhor com essa consciência coletiva que a gente tocou tanto. Então, 88 Rockets é muito grato à sua presença, porque 88 Rockets, eu falo por mim, mas tem mais gente envolvida e tudo mais, e eu tenho que respeitar quem me ajuda, né? Mas, Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Vamos jogar isso pro mundo e eu espero que a galera goste do nosso bate-papo aqui. Com certeza. Obrigado. Valeu.